Começar a gravação. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre estudar na Alemanha. Das Studium in Deutschland. Eu acho que talvez muitos de vocês já saibam, mas eu morei 1 ano e meio na Alemanha e eu tô ouvindo minha voz. Tá. Agora parou. Tá. É, Tá, eu estudei 1 ano e meio na Alemanha e eu tenho um pouco de experiência lá de como funcionam as coisas na faculdade. E hoje eu vou tentar unir um pouco do que eu vivi lá para poder dar dicas para quem possa interessar, já fica até documentado também. Então, assim, é muito pertinente vocês perguntarem também, porque já fica registrado já, pode ser dúvida das pessoas que vão ver isso aqui futuramente. E, obviamente, está trazendo um vocabulário alemão útil que vocês vão precisar caso vocês pretendam ir para lá. Bom, nach dem Abitur, depois do Enem. Eu vou traduzir isso bem grosseiramente, mas é como o pessoal traduz, assim, vamos dizer assim. Abitur, das Abitur. O Abitur é realmente um Enem, assim, se a gente fosse fazer um para um assim, é uma prova logo depois do ensino médio que você faz e tipo, baseado na sua nota você vai ver em que faculdade você pode ingressar, né? Exceto que na Alemanha o Abitur, ele também, tipo, ele é um pouco mais pesado porque além da prova, ele vê também suas notas na escola. Então você tem que ir, tipo, bem na escola também. Isso, eu não sei como é que se calcula, tal, mas eu sei que leva em consideração. Então, desde a escola você tem que estar meio que se empenhando, sabe? Enfim, é uma curiosidade. Bom, na Alemanha, então, depois do Abitur, você pode querer estudar numa faculdade, né? Aí tem algumas diferenças na Alemanha entre faculdades, vamos dizer assim. Que eu sinceramente eu vou tentar explicar aqui, mas é bem complicado. Eu coloquei assim em hierarquia, mas entendam que não é melhor ou pior. É questão mais de grandeza, né? Número de alunos. A primeira é Fachhochschule. Fach tem essa basicamente tipo área, ou seja, e Schule é escola, né? Hoch é alta, então tipo, que seria como se fosse em inglês high school, né? Algo assim. Então, high school de uma área. Então, normalmente Fachhochschule é algo bem menor e já dedicado a algum curso, sabe? É como se fosse realmente uma faculdade, sei lá, por exemplo, de engenharia, por exemplo. E no geral, Fachhochschule são bem pequenas, tipo, sei lá, 2.000 alunos no máximo. E elas têm uma conexão grande com a indústria. Então, tipo, as aulas são muito práticas. Assim como a Hochschule. A Hochschule é como se fosse a Fachhochschule, só que um pouquinho maior. E tem talvez mais cursos, pouquinho mais abrangente. Aí depois da Hochschule vem a Technische Universität, que seria a universidade técnica, né? A Technische Universität, assim, eu botei a foto de uma Hochschule aqui, que é em Bremen. Você vê aqui mais ou menos o tamanho dela, né? Aí, tipo, a Hochschule tipo, não é só isso aqui, porque parece que é uma escola, né? Mas ela tem, tipo, alguns campos, o prédio se estende mais, enfim. Essa aqui é a TU Berlin, ou seja, na verdade, tem a TU Berlin, tem a Universidade de Berlim e tem a TU Berlin. Eu vou explicar a diferença entre as duas. Mas essa aqui, se não me engano, é um prédio de letras lá de Berlim, da Universidade de Berlim. E aqui é a Fachhochschule. Enfim, mas é só pra você ter noção que, tipo, não, eu fui meio tendencioso aqui, peguei, tipo, a foto que Fachhochschule é menor, Hochschule também é menor e a faculdade, ou a universidade é um pouco maior. Mas normalmente é assim mesmo. Por exemplo, universidade normalmente, vamos lá, estou esquipando aqui, tô pulando etapas. A Technische Universität tem, é, tipo, normalmente mais área de exatas. Então, tipo assim, biologia, parte de engenharia, é, mais essa área assim de exatas,
por isso que tipo, eles chamam de técnica, né? Mas acaba sendo abrangendo mais cursos, ela tem mais diversidade, né? E a diferença também prática é que a Technische Universität, eu vou chamar, eles não ficam chamando de Technische Universität, como eu falei antes já em algumas apresentações, os alemães são bem preguiçosos, então eles gostam de abreviar as coisas, então eles chamam apenas de TU, TU. Então, por exemplo, a Technische Universität de Berlim, eles chamam de TU Berlin, para facilitar, né? Enfim, aí quando você fala que estuda na faculdade, você fala, eu estudo na TU. Enfim. Outra coisa que diferencia a, a TU das Hochschulen, né? É que a TU você tem muito mais renome. Tipo assim, é mais difícil de entrar, a nota para entrar em TU é mais difícil, assim como a Universität também é mais difícil. Tipo, normalmente, assim, mas na prática, todo mundo encontra emprego lá. Você conhece pessoas muito boas também. E você aprende tanto quanto. E, tipo, é por isso que eu falo, existe um renome existe uma diferença, assim, o pessoal valorizar o pessoal de universidade, mas, por exemplo, a Hochschule é algo muito mais prático. Eu gosto de dar o exemplo, que é um exemplo meio infeliz, porque você perde muita informação. Mas Hochschule, normalmente, você tem você tem aulas mais práticas. São salas menores, enquanto Technische Universität você tem aulas mais teóricas, salas de aula maiores, tipo com 70 alunos, 80 alunos. Em Hochschule você tem tipo em torno de 30, 40. Mas em Technische Universität também você pode ter aulas menores, né? Mas no geral você tem mais alunos e tipo aqui se faz mais pesquisa. Você fica mais no meio acadêmico, sabe? Aqui na Hochschule a tendência é que você tenha uma conexão mais com a indústria. No entanto, eu estudei em ATU, e eu digo que elas também têm muito link com a indústria, então assim, você não perde nada, sabe? Todas têm seus benefícios. E aí tem a Universität. A Universität é quando abrange mais além de cursos de exatas, sabe? Então, tipo, letras, artes, enfim. Ô, ô Henrique, Pode a falar. gente poderia dizer que, eu vou arriscar minha pronúncia de novo, que a a Uni, é a universidade propriamente dita, e a técnica universitária seria uma faculdade, faculdade de tecnologia ou algo assim, um instituto técnico, politécnico. É, é, não, restritamente não, mas de certa forma sim. Eu falo isso porque, por exemplo, na TU que eu estudei, tinha artes, por exemplo, só pra você ter uma noção. Então, assim, Ah, sim, é um sim. conceito que me explicaram, só que ainda assim na prática não é muito isso. Mas é, como se fosse isso, vai. É muito difícil fazer, tipo, no preto e no branco, falar no preto e no branco, mas é mais ou menos isso mesmo. E o A tremado se fala, tem som de E, então é Universität, viu? Universität. Isso. Ah, o atremado, sim, sim. É, e normalmente as pessoas chamam de Uni. Uni. Tipo, como eu falei, alemão é preguiçoso. Bom, eu estudei na TU Braunschweig. Aí eu vou trazer aqui alguns dados até para vocês terem noção também, né? É, Gebühr, die Gebühr, circa 280 Euro, weniger für Ausländer. Bom, o que eu quis dizer aqui? Que eu paguei na minha época 280 euros por semestre para estudar na faculdade. É uma taxa, eu fui pela UFBA, eu tive que pagar mesmo assim essa taxa, apesar de serem universidades parceiras, mas já digo que esses 280 euros, acho que sempre, eles têm eles discriminam o que é cada coisa, mas assim, 120 euros aqui já são embutidos para transporte público. Então, por exemplo, você não precisa gastar dinheiro com transporte no semestre. Basicamente, é, quando você está estudando na Alemanha, você não gasta dinheiro com transporte. A verdade é essa. O ano inteiro. Não tem uma época que você não fique sem transporte. Isso inclui ônibus, trem entre cidades. Eu vou falar disso melhor daqui a pouco. Mas enfim, só para ter a noção. E o que eu quis dizer aqui, weniger für Ausländer, quer dizer que a taxa é menor para estrangeiro, né?
eu como tava lá de intercambista, a taxa era menor. Tipo, normalmente para estudante mesmo lá que tá, tipo, vai se formar lá, é tipo 350 euros, alguma coisa assim. Enfim. E aí uma terminologia importante, né, que não é restrita a TU, Braunschweig, mas ele chama de Visa e Zoma. Você percebe que tem um S maiúsculo aqui e o M maiúsculo aqui, que é basicamente Wintersemester e Sommersemester. Lá, é que nem a gente tem o primeiro e o segundo semestre aqui, mas lá eles dividem entre o semestre de inverno e o semestre de verão. E aí o Sommersemester começa normalmente eu acho que em abril e vai até tipo agosto. Depois aí o Wintersemester começa mais ou menos em setembro e vai até tipo fevereiro, março, por aí. Enfim, normalmente tem um mês de férias assim. Bom, aqui são alguns prédios da TU, né? Esse é o da direita, é o prédio principal da TU Braunschweig. Enfim, são prédios famosos lá. Tá, aí eu coloquei aqui, Wie läuft die Uni? Bom, de novo, né? Seja Uni, vocês já estão familiarizados. Como é que funciona a universidade, né? Aí só para deixarem vocês um pouco mais próximos, mas como eu falei, né? É uma TU. Como é uma TU, normalmente as salas de aula são muito grandes, tipo, você tem a quantidade maior de alunos, 80, 100 alunos. Aí normalmente a gente se tem a aula no Hörsaal. Hörsaal ist üblich in der Uni. O que é isso? Estou querendo dizer que é muito normal você ter o auditório na TU, como esse aqui, por exemplo. Você vê até. Sério, eles usam quadro de giz. E aí os quadros vão transladando assim, tipo, ele vai enchendo assim, porque tipo, como tem muito aluno, aí o quadro vai indo pro lado e pro outro, vai subindo e descendo. Enfim. E normalmente, quando você se inscreve na matéria, e aí tem aqui, in Vorlesung und Übung geteilt. Zweimal die Woche. O que eu quero dizer com isso? Que normalmente as matérias lá, isso eu falo na questão de engenharia, pelo menos, né? Que são separadas 2 vezes na semana, ou até 3, dependendo. Mas normalmente é 2. E aí você tem a Vorlesung, que é o quê? Que é a aula teórica. E Übung. Übung é exercício. No caso, aula de exercício nesse contexto, né? Então você vai ter uma aula teórica e depois uma aula de exercício. E normalmente a aula teórica quem dá é o professor, e os professores lá os professores de universidade têm que ter pelo menos doutorado, pelo menos. Aí os professores que dão aula de Ubuntu não são necessariamente normalmente não são os mesmos professores que dão aula de Vorlesung, são tipo mestrandos, ou já tem mestrado pelo menos. Por isso que eu falo que é 2 vezes na semana, né? Aí eu coloquei, man bekommt den Basistext für die Vorlesung. O que eu quis dizer com isso? Quer dizer que normalmente quando você se inscreve na matéria, você vai receber o texto base, né? Pra você assistir a aula. Então, tipo, aquela taxa de 280 euros, por exemplo, aqui foi um livro de eletromagnetismo que eu recebi quando eu cursei eletromagnetismo lá fora. Eu recebi um livro. E, tipo, toda a matéria que eu fazia, eu recebia o livro. Ou se não tivesse livro, enfim, isso é o livro. Não, tipo, os próprios professores escreveram o livro, no caso, né? Autoral. Mas eles usam como base para a aula e eles te dão. Ou se não tiver livro, eu acho isso um desperdício, mas eles imprimem os slides que eles usam, se eles estão usando slides, e entregam impresso colorido ainda. Enfim, então, tipo, dessa taxa aí você acaba vendo que muita coisa é bem paga, né? E uma coisa importante também para lembrar da taxa, na universidade que eu estudei, ela dava também 15 euros de impressão. Aí tinha um centro de TI lá que você podia acessar computador e tinha impressoras. E aí, tipo, cada impressão preto e branco era, sei lá, 10 cents de euro. Não, 5 cents de euro. Então, assim, você basicamente não gastava dinheiro com impressão. Você podia imprimir também colorido. Se quiser, e tinha aquelas impressoras de plotagem, se você faz arquitetura, tem que imprimir, sei lá, em A3.
Enfim, a faculdade é bem estruturada, no geral. O Henrique, Pode falar. você mencionou que cada um dos professores escreve seu livro a respeito da matéria, né? Nem todos, mas Nem todos. às vezes. Matéria de Mas, controle. Eu te recebi um livro de controle, por exemplo. mas é relativamente frequente, né? Ter algum professor. Porque o professor tem que ter uma experiência, tipo, PhD, pós-doc, alguma coisa assim. Ele tem que ter um cargo Ah, muito alto, entendeu? Para ensinar. então esse livro não é tipo uma apostila que ele fez e entrega para os alunos. É um livro que ele levou para uma editora, que está editado, é distribuído, está no mercado. Normalmente é editor. Só que, tipo, não é grandão, sabe? Tipo, não vai substituir os outros. Ele faz mesmo, acaba fazendo até pra aula mesmo em si. Tanto que você Ah, vê então, assim, não é nada. Tipo, tem aqui eu até coloquei a foto do livro de Eletromag aqui. Tipo, ele explica tal direitinho, só que não, o objetivo não é substituir, não é necessariamente publicar para substituir entendi. as grandes literaturas, sabe? No geral. Enfim, eu coloquei a foto aqui do livro lindo aqui de eletromagnetismo para vocês verem. É, tá. Aí eu falei da Vorlesung e Übung, mas também existe as matérias que só são labor. Labor, acho que dá para entender, né? É basicamente laboratório. Então, bom, como eu falei, tipo, universidade às vezes é algo mais teórico e eu conheço alemães que falam assim, pô, eu não gosto muito da universidade, que tipo, a maioria das matérias é realmente muito mais teórico. Você tem pouco laboratório. É, e aí Hochschule tem muito mais laboratório, né? Muito mais prática. Mas de qualquer jeito o labor existe. Bom, é uma coisa importante. Klausuren ou Prüfung, mas na faculdade normalmente em faculdade a gente chama de Klausur. Klausur é o singular de prova. Klausuren é o plural de provas. Ou, no caso, provas só, né? E Prüfung, normalmente, por exemplo, você está fazendo um curso de alemão. Aí você tem que fazer uma prova. Aí você vai chamar de Prüfung e não de Klausur. E aí eles têm o que eles chamam de Klausurenphase. Isso é importantíssimo falar. E eu acho que é o que mais pega para quem vem de fora, principalmente a gente aqui do Brasil, é que, bom, Klausuren, provas, fase, né? Tipo, é fase de provas. E não é fase, tipo, de derrotar o chefão, não. É, tipo, é uma fase mesmo, sabe? Tipo, uma época. Por que isso? Exatamente por isso aqui, ó. Eine Klausur ou eine Prüfung pro Semester. Então, é exatamente o que vocês estão lendo. É uma prova por semestre. Ou seja, você se inscreve na matéria, você só vai ter uma prova para passar na matéria. E ela é no final do semestre. E, tipo, é muito ruim. Eu acho ruim, particularmente. Porque você O, tem uma carga enorme é, e, e você tem que saber tudo. Tudo cai na prova. Tipo, desde o primeiro assunto até o último assunto eles vão falar tudo. E a prova é progressiva. Começa muito fácil, com questões básicas, conceituais. Depois até é mais difícil. Então, tipo, você vai ter 2 horas para fazer a prova. Você não vai conseguir fazer a prova inteira. Você estuda pra você, tipo, tentar fazer a prova inteira, mas você provavelmente não vai conseguir. Quem estuda muito, 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 consegue fazer a prova inteira. E ainda assim, é, é difícil, sabe? o Henrique, duas perguntas. Pode perguntar. A primeira, acho que foi meio que respondida Pode perguntar. a respeito dessas provas de semestre. Eu ia perguntar se elas abarcam o assunto todo em detalhes, ou ela tende a focar em um ponto ou outro, porque tem uma prova em semestre e ela focar todos os detalhes dos componentes curriculares é meio antididático, eu acho, né? Então, né, deixa eu ver. Ela foca em detalhes, sim, tipo. É E, porque ela vai explorar tudo que é falado na sala de aula vai ser cobrado. Meio que isso, sabe? Tipo, isso é bem complicado, é sério. E assim, é difícil de falar, porque engenharia assim em detalhes, né? É difícil falar de em detalhes. Eu não sei como é que é, por exemplo, a galera de direito. Não sei realmente como é que é, mas de engenharia, por exemplo, você está aprendendo sobre, não sei, robótica. Aí o que acontece? Você aprende primeiro como operar vetores, operar com soma de vetores. Aí vai cair uma questão de soma de vetor lá no início. Depois você vai ter que fazer transformação homogênea entre dois sistemas. Aí depois vai aumentando até, tipo, você vai ter que mapear lá
várias coisas e depois fazer um cálculo mais robusto. Tipo, vai cair de tudo, entendeu? Vai cair do mais fácil até o mais difícil, entendeu? Cai Aí, tudo. aí você mencionou que não dá para fazer tudo, geralmente, até mesmo quem se esforça e tenta fazer todas as questões não acerta. Como é dado o peso dessas avaliações? Tipo, se você não Ninguém acertar tudo, sabe. você não chega a 100%. É Ninguém isso? sabe. Aliás, acho que tem uma pontuação de cada questão lá, mas você Ah, não tem como nem olhar direito isso. Você só faz a prova, a verdade é essa. tu só aceita. Mas só que acontece, eu coloquei aqui, ó, Mindestnote 4,0 zu bestehen. O que significa isso aqui? Mindest é menor, é menor, mínimo, desculpa, mínimo. A nota mínima pra você passar no alemão é 4. Agora vamos lá, a escala é muito estranha, é diferente. Ou seja, bestehen é passar, viu? Só pra saber. Você precisa de 4 para passar, mas o que acontece? 5 você perde. O que acontece? A escala é reversa. Tipo assim, Agora ficou bom. a pior nota é 5, a melhor nota é 1. 1 é você tirar 10, beleza? Aí, por exemplo, só que, detalhe, o intervalo não é real. Tipo assim, você não pode tirar 4.2, 4.1, 4, 3,9, 3,8. Tipo, tem uma escalazinha. Depois você procura escala de notas na Alemanha. Aí, tipo, 1, aí depois cai pra 1,3, depois 1,5, depois tem 1,7. Tipo, não é necessariamente 2 em 2. É tipo uma loucura assim, velho. Eles têm lá. E tanto que quando você tem que fazer a equivalência do seu histórico escolar, você tem que fazer a equivalência de notas. Inclusive de lá pra cá também, quando você quer fazer a equivalência de nota lá das matérias que você cursou, né? Bicho, aí tem que pagar alguém realmente para fazer, de algum instituto Nem de. sempre. Eu não precisei, por exemplo. Você não. Você pode. Você olha a tabelinha lá. Tem coisa que não precisa ser muito oficial, não, pra ser sincero. Ah, ok. Mas enfim, 4 seriam nossos, sei lá, os 5 da UFBA ou 6 de algumas faculdades, né? O que é o mínimo necessário para você passar, né? Enfim, aí tipo, sei lá, um 3 é como se fosse um 6, sabe? Enfim, é mais ou menos isso. Próximo ponto, wer macht die Prüfung? Quem faz a prova? E eu vou ser bem claro nisso aqui, porque todo mundo, principalmente brasileiro, quando vai para a Alemanha, fala errado. Que dia você vai fazer a prova? E aí pergunta em alemão pro cara, am welchen Tag machst du die Prüfung? Que dia você faz? É que machen, né? É fazer. Aí o alemão fala assim, oxe, porque o alemão é muito literal. Oxe, eu não vou fazer prova nenhuma não, quem faz a prova é o professor. É porque na verdade assim, você não é que dia você faz, que dia você escreve a prova. Literalmente como os alemães falam. Porque quem faz a prova é o professor, né? Então eu coloquei isso no vocabulário lá, mas então em alemão quando você quer falar que dia você vai fazer a prova, na verdade que dia você vai escrever a prova, né? Wer schreibt, então quem faz a prova na verdade é o professor. Enfim, só queria deixar isso claro. E quem faz a prova? Normalmente pode ser o professor, mas também pode, como eu falei, né? Quem dá as aulas de exercício normalmente é o mestrando, né? Não é o professor em si da matéria que dá a aula teórica. Então, às vezes é um próprio mestrando que faz a prova, entendeu? Que ele sabe os exercícios que são passados, ele vai lá e faz a prova. Aí depois tem a revisão do professor, né? Mas de qualquer jeito, quem faz a prova em si é o cara que dá as aulas de exercício. Aí eu falei sobre bestehen, né? Que é passar. O oposto de passar é Gegenteil von bestehen, durchfallen. 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 Isso aqui é perder na matéria, né? Eu coloquei na conversação perguntando se você já perdeu ou não em alguma matéria. Assunto pesado. Mas eu vou falar melhor isso aqui, mas tipo, a gente vê como é que conjuga, porque tem que ter um jeito certinho de falar. Mas enfim, bestehen e durchfallen. Então quando você tá esperando a nota lá no sistema, tem lá durchfällt ou besteht, enfim. É um momento tenso. Bom, quando você
entrando na faculdade, eu falei que você ganha direito de transporte público, né? Era pra eu ter colocado isso aqui primeiro, mas tudo bem. Eu vou voltar. Você ganha uma carteirinha de estudante lá. Essa aqui é a minha da época lá. E aí tem um número de matrícula, seu nome. E aí o nome é Studierende Ausweis. Ausweis é uma palavra que a gente já viu aqui já, em alguns dos encontros. Seria identidade em alemão. Então é identidade estudantil, basicamente isso. Ou que eles chamam Semester Ticket, que é o ticket do semestre, que é basicamente o seu transporte público. Esse ticket aqui também serve para alimentação, então você consegue carregar ele e consegue ir comer no refeitório. E quando você está no transporte público, se você quiser mostrar que você não quer precisar pagar passagem, você mostra esse cartão também. Enfim. E aí, vou falando das vantagens, né? Onde eu estudei foi em Braunschweig. Essas aqui são a Bundesländer, que é basicamente os estados federais alemães, né? A Alemanha é dividida assim. E aí, Braunschweig fica em Niedersachsen, Baixa Saxônia, né? Traduzindo. Fica mais ou menos por aqui onde está o mouse. E com o Semester Ticket você consegue viajar a Baixa Saxônia inteira, de graça. Então assim, você consegue conhecer a boa parte da Alemanha aqui. Inclusive, se você quiser pegar voos de outro lugar, por exemplo, eu posso ir para Hamburgo, onde tem um aeroporto maior, em Bremen. Você consegue comprar passagem de lá e depois viaja de lá, né? Porque não tem aeroporto em Braunschweig. Braunschweig é uma cidade pequena, né? Aí eu coloquei aqui, ó, Semester Ticket, Geltungsbereich. Bereich significa região em alemão. Geltung é válido, tipo, região válida, né? Aí eu coloquei aqui um mapinha, não sei quantos vocês conhecem, mas é como se tivesse dado um zoom aqui em Niedersachsen, né? Aqui, ó, Niederlande, seria Holanda, né? E não é coincidência se chamar Niederlande e aqui Niedersachsen. Por quê? Porque o norte da Alemanha é completamente flat. Como é que fala isso? Não é montanhoso. Como é que fala flat? Liso. Plano. Plano. E como é plano e não tem montanha, é muito, muito mais baixo em relação, por exemplo, Bayern, onde, enfim, tem o Tirol, esse tipo de coisa. Aí por isso que eles chamam de Baixa Saxônia, né? Porque aqui em cima é onde ficam os Países Baixos, né? Inclusive, Niederlande seria tipo País Baixo, né? Em alemão, literalmente, Holanda é País Baixo, né? Significa País Baixo. Mas enfim, aqui tem algumas cidades aqui, vocês podem ver aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, onde vocês podem viajar. O interessante daqui que eu trouxe isso aqui é que, por exemplo, você sempre pode viajar em uma cidade que não pertence, tipo, a cidade vizinha, grande, uma cidade vizinha que não pertence ao estado da Baixa Saxônia. Perceba aqui, ó. Inclusive você pode ir pra Holanda de graça aqui, ó. Onde tá meu mouse aqui, ó. Hengelo, tá vendo? Aqui é a fronteira, isso aqui é a fronteira da Alemanha com a Holanda. Você pode ir pra essa cidade aqui, Hengelo, de graça. Tá aqui até NL, de Niederlande, né? E aí o legal é que você acaba conhecendo também outros estados e mais cidades, além do seu próprio estado, né, que você tá. Isso é bem interessante. A República Tcheca fica para cima, não é? Ficaria perto aqui, ó, perto de Sachsen. Acho que fica mais pra cá, por aqui. Quem pode falar até melhor isso aí é Gabi, mas eu acho que é por aqui, ó. Fica Por aí mesmo. perto de Sachsen aqui. Porque eu lembro que foi uma cidade que fazia fronteira com Com a a Alemanha. República Tcheca. Com a República Tcheca. Então, deve ser Sachsen, provavelmente. Porque aqui é a Exato. Áustria, né? Aqui com Bayern é a Áustria. Tá, Mensa. O que é Mensa? É muito estranho, mas parece que é um nome particular. Mas isso aqui é literalmente refeitório em alemão. É um nome muito estranho, mas Mensa. E tipo, em todo lugar da Alemanha, Mensa. Se fala Mensa, significa refeitório. Esse aqui é o refeitório da TU Braunschweig. Bonito. E aí eu trouxe aqui preços, até pra vocês terem noção como é que é e tal. Mas, por exemplo, você tem um sitezinho, aí tem os dias, né? Aí eu peguei do de hoje, né?
Hoje é quarta-feira, Mittwoch, meio da semana, né? E aí, aqui, Mittagsmensa, ou seja, mensa do meio-dia, né? Aí, tipo, aí ele fala aqui o que é vegano, o que não é. Esse aqui, tipo, é um prato vegetariano, por exemplo. Tem até a legendinha, né? Aí, tipo, tem o preço para estudante, que é sempre mais barato. Depois tem pro pessoal que trabalha lá, né? Que não é estudante. E tem para pessoal externo. Mesmo se você não é estudante, você pode pagar. E é muito caro. Aí, por exemplo, isso aqui é uma sopa, né? Sopa vermelha de Linsen. Eu não sei o que é Linsen, mas é tipo 1,70. Aí, esse aqui é muito bom, eu já falo logo. Classic 2. Halbes Hähnchen mit Pommes frites. 3,40 é o que? Basicamente é tipo frango com batata frita. Aí tem aqui dessert, eles chamam de dessert mesmo. Chocolate dessert, tipo sobremesa, né? Enfim. Aí eu coloquei um link até na parte de conversação. A gente vê. É só clicar nessa imagem aqui que ele vai. Que ele vai pro Mensa. Aí você pode ver o cardápio. Ele já tem de todos os dias também, pra saber se você vai querer comer lá ou não. Enfim. Tá. É bem parecido com Praga. Em Praga também chama Mensa. Ah, Mensa? Sério? Sério. Só que lá Jura? eles escrevem com Z. Nossa, não sabia. Nossa, então talvez isso venha até de outra língua, não sei. Ou tudo veio advém do alemão, não sei ideia. Interessante, não Eu sabia. acho que em Praga também não significa nada além de refeitório. Tipo, não é. Sim. Eu vou pesquisar depois pra ver, tipo, sei lá, de qual língua veio. Não imaginava, não imaginava mesmo. E é bem assim também. Tem um sitezinho com as comidinhas, o que é alérgico, o que não é alérgico, vegano, aí tem os preços. É bem legal isso, bem discriminadinho assim, né? É, tá. A gente tá, na verdade, uma coisa importantíssima. Aqui, ó, vou voltar só aqui, porque a gente já tá, ali era o time slide já. O que acontece? Na Alemanha, e na verdade, posso deixar aqui, não tem problema não. É porque eu coloquei nach dem Bachelor, depois do bacharelado, né? Existe algo chamado Bologna Erklärung, é meio que Tratado de Bolonha, né? Bolonha é cidade na Itália, foi em 1999 e a proposta, e tipo, é usado em quase toda a Europa, né? Bologna Erklärung in 3 Phasen überall in Europa eingesetzt. Bom, tipo, acho que são 25 países que adotaram isso da Europa. E o que acontece? Eles dividiram o curso superior, né, em 3 fases: em bacharelado, mestrado e doutorado. Só que antes era que nem no Brasil, que é tipo normalmente 5 anos o curso de bacharelado e depois 2 anos de mestrado. E aí, sei lá, mais 2 anos de doutorado, enfim. Só que aí eles mudaram e aí são agora 3 anos, no caso 6 semestres, né, de bacharelado. E aí depois dos 3 anos você já é bacharel. E depois 2 anos de mestrado. Aí na prática o que acontece muito é que todo mundo tem um mestrando lá tem um mestrado com 5 anos, né? E eu perguntei pra muita gente lá, se você quer trabalhar na sua área, você provavelmente vai ter que fazer mestrado. Por exemplo, ou você pode, se você for trabalhar com coisa nada a ver, você pode até fazer um bachelor de 3 anos, não fazer um mestrado, mas provavelmente você não vai trabalhar na sua área. E o que eles gostam de falar também é que o bacharelado é um pouco mais teórico, e aí no mestrado você vai para sua área que você realmente quer, e isso é verdade. E aí você tem mais matérias práticas, e as salas de aula são menores. Eu, como fui lá, tipo, eu já tinha cursado, sei lá, 5, 6 semestres na UFBA, não, 5 semestres. Eles foram fazer equivalência, é como se eu estivesse, sei lá, no 7º semestre lá, ou seja, é como se eu tivesse me formado em bacharelado, por isso que eu peguei matérias de mestrado lá, sabe? E aí algumas aulas que eu ia eram tipo 20 alunos, 25 alunos, ou matérias mais práticas também, né? É importante trazer essa visão também para vocês. E aí uma coisa que nós brasileiros
meio que perdemos é que tipo, a gente faz 5 anos para depois tem que fazer mais 2 anos lá. Sendo que eles fizeram só 3. Mas a gente já chega com muita expertise lá, entendeu? Tipo, a gente já viu muita coisa. Enfim. Mas eu gosto de explicar para os alemães normalmente que antigamente o sistema alemão que eles tinham, eles chamavam, antes de ser bacharelado e mestrado, bem, eu não sei quão antigo é isso, mas antigamente era tipo, eles chamavam de diploma, como se fosse diploma, só que sem um A no final. Diploma, que era 5 anos, e aí só que logo depois do diploma você podia já fazer o doutorado. Enfim, era meio diferente lá. Mas enfim, só pra vocês saberem, né? E Em aí não. Praga é assim também. Eles explicaram que, tipo, se você faz engenharia, o bacharelado é tipo como se fosse uma engenharia, tipo, geralzona, assim, o que a gente chama aqui de, enfim, primeiro ciclo base. Sim, E aí você só é, tipo, engenheiro eletricista, engenheiro de controle, mecânico, quando você faz o master, né, o sim. mestrado. É isso, eu acho que, pô, como foi um acordo, né, um tratado e tal, eu acho que isso, entre a maioria dos países europeus, isso é bem certinho, né, até para ter uma unicidade aí. Sim, aí o que eu queria trazer, né, Master fast immer mit der Uni, einfacher im Vergleich zu Bachelor. Bom, o que eu quis dizer com isso? Que o mestrado é quase sempre com a universidade. Tipo, é, programa de mestrado, né? Eu não lembro muito de programa de mestrado com Hochschule. Talvez tenha, não tenho muita certeza, mas mestrado com certeza tipo, tanto que eu vejo muita gente que faz Hochschule, se faz um bachelor em uma Hochschule, depois vai pro mestrado em uma universidade. E é muito mais fácil você entrar no mestrado, né? Não tem muito essa coisa da nota. Tem, mas não é tanto. Por isso que eu falei aqui, einfacher im Vergleich zu Bachelor. Então assim, é muito mais fácil você entrar no mestrado na universidade do que você entrar num bacharelado na universidade, né? Enfim, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês a princípio. Eu não, talvez eu gosto, já a pessoa já falou, já perguntou algumas coisas, mas antes de a gente ir pra conversação, vocês têm alguma dúvida? Pode perguntar, qualquer coisa. Dúvida de gramatical. Eu tenho uma dúvida. Em Praga, a professora explicou lá pra gente que, tipo, quando você cursa em tcheco, é de graça, mas quando você cursa em inglês, você paga. Queria saber se lá também tem, tipo, cursos em inglês e se tem diferença de preços. Então, boa pergunta. Lá na Alemanha, na TU Braunschweig, pelo menos, é, a, a maioria das. Uma coisa muito importante, muito boa, Gabi, a sua dúvida. É que, tinha esquecido de falar, mas na Alemanha, nas universidades, normalmente, a chance de ter aulas que são sediadas em inglês são maiores. Tipo, é como se a galera fosse mais preparada, né? Tem mais conhecimento de inglês e tal. E aí, Hochschule, difícil, nossa, muito difícil de uma Hochschule ter matéria em inglês. Tipo, muito difícil, muito. Ou a Hochschule já é toda modelada para ser em inglês e tal, ou tem tipo, inclusive existem cursos, por exemplo, eu conheci muito indiano lá que ia para uma Hochschule específico, porque, tipo, de controle e automação, porque lá o curso inteiro era em inglês. Aí pronto, aí é uma coisa. Aí realmente tem taxa diferente, tá? Porque eles estão se dedicando para isso. Mas no meu caso ali na TU Braunschweig, o que acontece? Por exemplo, eletromagnetismo. Eu tinha, como era matéria, sei lá, muita reprovação, tal, não sei o que, eles ofereciam tanto inglês quanto alemão. Eu não tive que pagar nada, não tinha nada extra, mas assim, algumas matérias eram em inglês, né? Inclusive quem vai com um alemão mais ou menos acaba tipo, pelo menos para TU, né? Acaba se limitando porque, tipo, só quando você for pegar matéria só em inglês, nem sempre tem oferta, né? Algumas matérias são, outras não. Enfim, mas a princípio, tipo, do que eu vivi lá, eu não tive para ter matérias em inglês, não era ofertada toda hora.
mas não precisa pagar nada mais não. Mais alguma dúvida? Alguém? Só complementando isso, que eu tenho interesse de estudar lá, pesquisei. Quando a gente faz pesquisa de mestrado, doutorado, enfim, das faculdades de lá, sempre tem a opção, quando você procura nas bases oficiais, sempre tem a opção de, tipo, curso integralmente em inglês, e tem muito. Uhum. O curso inteiro, todo em inglês. Na verdade, muitos cursos para mestrado, doutorado, tem quase a maioria. É só em. Não dá em alemão. Sim. Pô, massa, velho. É isso. Eu não cheguei a procurar muito isso, porque eu tava em intercâmbio e tal, mas eu sei que existem, mas nunca. Mas que bom saber isso. Isso é muito positivo. É... Mais alguma pergunta, alguém? Algum comentário também? Pode ser. Acho que ainda vou chegar no nível para ter mais dúvidas. Não tive muito tempo de estudar, mas Qualquer coisa, pode falar no grupo também, sempre. E, na verdade, a gente vai ter a conversação. Então eu vou abrir para conversação aqui. É... Aí, tá, dúvidas de gramática também, então a gente fala na apresentação. Oh,